Pai do Senhor, meus queridos irmãos, nós estamos hoje começando mais um debate Missão de Fé. E hoje o tema é o selo da besta, a marca da besta. Nós ouvimos falar durante toda a semana especulações e alvoroços nas redes sociais, onde as pessoas afirmaram que o presidente Michel Temer havia recebido da ONU um chip que unificaria os documentos digitais no mundo inteiro. E isso gerou um alvoroço em muitas pessoas, nas redes sociais, principalmente nos evangélicos. Será que tudo isso é verdade? Será que de fato esse chip chegou aqui no Brasil? Será que esse chip seria o selo da besta? Enfim, o que a Bíblia fala sobre o selo da besta? Há um selo da besta? Há uma profecia em relação a isso? O que é o selo da besta? Para que ele serve? Como é que ele funciona? Seria realmente um chip ou seria outra coisa? Agora nós vamos tirar a dúvida no nosso programa que está começando. Luciano, nós vimos essa semana o seguinte: nós vimos um boato, né? Um blá blá blá, o pessoal alvoroçado aí nas redes sociais sobre a questão do chip que o presidente Michel Temer teria recebido, esse chip da ONU, da Organização Mundial, né? Das Nações Unidas, e teria recebido esse chip. E isso causou um alvoroço. Algumas pessoas colocaram um vídeo no YouTube, um suposto vídeo, onde o Michel Temer falava sobre esse suposto chip. E na verdade, a gente investigou sobre isso, né? A gente investigou sobre isso e a gente viu que não tinha nada a ver. Eu fui investigar esse assunto na internet. O vídeo que mandaram falando que o presidente Michel Temer no discurso estava falando sobre o chip, na verdade aquele vídeo, em nenhum momento, querido, ele fala sobre chip. Você observe que a pessoa editou o vídeo várias vezes, editou e voltou, e em nenhum único momento o Michel Temer, o presidente Michel Temer, ele falou sobre chip. Ele fala sobre documento digital, sobre a unificação dos estados na questão do documento digital, e depois ele agradece a algumas pessoas que ali estão, citando o nome do TSE. E o TSE é o órgão, o Tribunal Superior Eleitoral, o órgão que está ligado à questão da política, né? Votos, nessa questão de votos, né? Do sistema de eleições, de apuração de voto, tecnologia de eleições, enfim. Então nós vimos ali que aquele vídeo, na verdade, o presidente Michel Temer estava se referindo à biometria, né? A biometria para se votar. Você vê agora que não vai ser mais assinar, botar o dedo ali, como é que chama? Polegar, né? Digital, né? Basta você assinar, aliás, basta você colocar o dedo, mas na questão biométrica, né? Antigamente não, quando a gente ia votar tinha que assinar e tal, e agora não, é só a biometria, põe o dedo lá, né? O polegar ou o indicador, enfim, e ali você já, a biometria. Enfim, então era esse assunto que o presidente Michel Temer estava falando. É uma informação infundada. Você não viu essa notícia de um chip, né? Da implantação de um chip aqui no Brasil, em nenhum canal, nem da Record, nem da Globo, nem do SBT, nem da Band. Não houve nenhum jornal que divulgou isso. Então a gente já ficou com a orelha em pé em relação a esse assunto. Então, na verdade, era apenas um boato, né? E estava todo mundo alvoroçado, é o selo da besta, ninguém vai colocar e tal. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Existe, não um chip, né? Mas vamos falar. Existe uma profecia que fala sobre um selo, sobre uma marca da besta, do anticristo. Existe essa profecia, Auricélio, na Bíblia? Pastor, é bem interessante. O pastor perguntou aqui se existe uma profecia. De fato, meus amados, existe. Apocalipse capítulo de número 13, verso 16 ao 18, diz assim: a todos, pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, fez que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita, sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número de seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Então, de fato, pastor, existe sim uma profecia. A Bíblia não relata o que é, se é um chip, se assim, nos anos 80, a cristandade dizia que a marca da besta seria o código de barras, Mas a Assembleia de Deus lançaram, né? Da Assembleia de Deus colocaram isso para as pessoas, né? Que podia ser o código de barra, né? Era uma suposição, né? Era um pensamento, né? Aí na virada do século, né, século XX para o século XXI, a grande maioria dos evangélicos passaram a pensar, a dizer que seria um chip
um chip implantado na mão ou na testa. De fato, tem pessoas sim ao redor do planeta implantando chips, mas a Bíblia em nenhum momento diz que será um chip, ou diz que será isso, ou diz que será aquilo. Ela só diz que será uma marca, ou o nome da besta, ou o número de seu nome, mas em momento nenhum ela diz. Se é um chip, a gente não sabe. Pode ser que seja, também pode ser que não seja, tá? A gente também não quer descartar essa possibilidade, né, Auricélio? Pode ser que seja, mas pode ser que não seja. Porém, vamos entender bem o que é que o texto está falando sobre a questão da marca da besta. Primeiro nós vimos aqui quem é essa besta. A besta de Apocalipse 13, do verso 1 até o 10, essa besta de 10 chifres, que tem 7 cabeças. Essa besta aqui é o anticristo. Esse sistema é um sistema político. O anticristo é um político, é um homem que vai vir para reger, para dominar, para exercer domínio sobre muitas nações. Inclusive ele vai ter o poder de 10 nações ao seu lado, né? E a outra besta que surge do verso 11 até o verso 18 é o falso profeta. Em Apocalipse capítulo 19, verso 20 diz que essa besta que tem 2 chifres e parece o cordeiro, mas fala como um dragão, é o falso profeta. E quando essa besta, Auricélio, surgir, o anticristo levantar, que ele usa aquela linguagem simbólica, figurativa, ele fala, na verdade, ele mostra que um monstro, né? Mas não é um monstro, né? A gente sabe disso, que é um homem, e essas 10 cabeças aqui são 10 reis que estarão ao seu lado, e esses 7 montes são 7 reis de onde ele vai sair. Ele é desses 7 montes, que também são 7 reis. Ele é desse, o anticristo sai desses 7 reis. Os outros 10 chifres, que são outros 10 reis, já são outras nações que se aliarão a ele, e que inclusive em Apocalipse 17 diz que vão dar a ele todo o seu poder. Todo o seu poder vão dar a ele, vão dar ao anticristo. Nunca se viu uma nação tão potente assim. Você vê que por mais que os Estados Unidos agora estejam unidos com a Rússia, ali atacando ali aquela região ali do Oriente Médio, para poder resgatar o povo das mãos do grupo radical islâmico, mas você vê que a Rússia e os Estados Unidos, eles estão ali juntos naquela batalha, mas cada qual na sua, né? O presidente dos Estados Unidos jamais vai entregar todo o poder que ele tem à Rússia, e muito menos a Rússia vai entregar todo o poder que eles têm aos Estados Unidos. Mas o anticristo, esse político vai conseguir isso, sabe? 10 nações, o que ninguém nunca conseguiu, ele vai conseguir. É como se nós voltássemos de novo ao Império Medo-Persa, ao Império Babilônico, o Império grego, né, que foi o Império regido por Filipe, o pai de Alexandre o Grande, e por Alexandre o Grande, foi um dos maiores impérios. Ou como se nós voltássemos ao tempo do Império Romano, que foi o maior império de todos os tempos, o império que mais dominou, que mais exerceu poder sobre o mundo. Mas os reis que deram poder ao Império Romano eram todos forçados a fazer isso, né? Eram todos obrigados a fazer isso, eles não faziam isso de bom grado. Já com o anticristo vai ser diferente. Esses 10 nações vão dar espontaneamente, com alegria, certo, o seu poder ao anticristo. Então vai ser a maior potência de todos os tempos que o mundo já ouviu falar. Uma potência ainda mais poderosa e maior do que o Império Medo-Persa, do que o Império Babilônico, do que o Império Grego e do que o Império Romano. Vai ser uma potência maior que já se levantou sobre a terra. E nós vamos criar um político. Logo no cenário surge outra figura, que é o falso profeta, e profeta está ligado aqui à religião. E esse falso profeta, o texto diz que ele chega na presença da besta, que é o anticristo, e enquanto ele está na presença da besta, ele consegue operar sinais miraculosos e extraordinários. E com esses sinais miraculosos e extraordinários, ele vai conseguindo, de acordo com o versículo 13 e o versículo 14, ele vai conseguindo enganar as pessoas pelos sinais que for permitido ele operar. E ao enganar as pessoas, para que as pessoas tanto se curvem diante da imagem da besta, façam a imagem da besta, se curvem diante dela, como também aceitem o selo da besta, como se fosse uma bênção, como se fosse algo bom. Então a gente vê aqui, Auricélio, algo muito importante sobre isso. Nós vemos aqui a política e a religião juntos, fazendo esse trabalho. Na verdade, são os 2 poderes principais que exercem no mundo hoje, né? Que exercem poder no mundo hoje, autoridade no mundo hoje: a política e a religião. Então, esses 2 poderes se unirão. A princípio, muitos não vão querer aceitar, porque é só a política, mas quando o falso profeta entrar no cenário, fazendo os milagres, então as pessoas vão acreditar que realmente aquele anticristo, né? Que é o anticristo, a besta, e ele de fato, as pessoas vão crer que ele é uma pessoa boa, é isso? Que ele realmente veio para ajudar as pessoas. Exatamente, pastor. E de fato, a grande maioria da população mundial vai achar que esse homem é uma bênção. Olha só,
esse homem fez cessar as guerras, esse homem unificou as religiões, ou seja, ele fez com que parasse a briga entre as religiões, ele unificou a moeda, ele acabou com a crise, ele seria de fato uma bênção aos olhos de muitas pessoas. De uma certa forma ele vai unificar as nações, porque vai haver paz, né? Todas as guerras e indiferenças vão acabar. Exatamente, e o senhor falou aí sobre o governo, né? O governo de que seria esse último governo. Auricélio, eu até acredito, só interrompendo aqui, eu até acredito que o anticristo, ele se levanta para enganar as nações. Já o falso profeta é para enganar as religiões. Exatamente. Um exerce a autoridade e o poder da outra, né? Na ausência de um... Na presença um do outro, na verdade. Na presença de um, o outro exerce autoridade. Que o poder que essa besta, que o anticristo vai exercer, ele é tão extraordinário, Auricélio. Ele é tão extraordinário que a Bíblia chega a dizer que todas as nações estarão maravilhadas. No versículo número 4 diz: e adorarão o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta e quem pode batalhar contra ela? O que é que nós vemos aqui? Que nós vemos que as nações, o mundo inteiro, está prostrado diante do poder desse político, está prostrado diante do poder dessa autoridade política. Nós vimos aqui isso. As pessoas estão maravilhadas. E aqui ele vai exercer poder e autoridade sobre sobre a terra. Eles perguntam: quem pode guerrear contra a besta? Quem pode vencê-la? Porque de fato será uma potência extraordinária, e ninguém vai ousar se levantar contra ela, porque ninguém poderá conseguir nada contra ela. Inclusive nesse período, de acordo com o versículo de número 7, que ele vai poder, Deus vai permitir ele fazer guerra aos santos, né, que é a igreja, e vencê-los. Então nesse período vai surgir essa grande perseguição contra a igreja. E inclusive, é aqui onde nós vamos entrar agora. Inclusive, essa perseguição, irmão, ela vai ser uma perseguição legalizada. Por quê? Porque todo mundo está prostrado diante da besta, o anticristo. Está adorando ele, está aceitando o governo dele, está aceitando todo o trabalho que ele está fazendo, todo mundo está recebendo como uma grande bênção. Mas a igreja vai entender que esse homem não é uma bênção coisa nenhuma. Ele está agindo para enganar, para iludir as pessoas, para selar elas, assim como Deus selou o seu povo com o Espírito Santo, assim também o anticristo e o falso profeta, as duas bestas, vão selar também o resto das pessoas que não têm o Espírito Santo, que não têm o selo de Deus. Eles vão selar as demais pessoas com o selo dele. E o texto de Apocalipse 14 chega a dizer que quem receber esse selo não tem mais como ter salvação, não tem mais como ter vida eterna. Então, como Deus deu o selo dele, o Espírito Santo, ao seu povo, e do mesmo jeito, quem receber o selo do anticristo, o selo da besta, também de modo algum vai poder perder esse selo, de modo algum também vai poder ter como reverter essa situação. E é aí onde entra o momento crucial, o momento principal. Ele vai implantar um sistema que chama-se de o selo da besta, já exatamente procurando um álibi, uma oportunidade de perseguir a igreja de uma forma legal. Porque a igreja vai ser tida como hereges, como agitadores, como intolerantes religiosos e políticos, por causa da pregação protestante que a igreja leva. Então vão ser tidos como alvoroçadores, como aqueles que não estão querendo a paz, como aqueles que não buscam a paz, como aqueles que não desejam a paz, porque o homem que se levantou para trazer a paz, que é o anticristo, a igreja não está aceitando. Então nós vamos ser tidos como rebeldes. Então ele vai implantar esse sistema do selo, né? E exatamente para ter nesse sistema do selo vamos dizer, a brecha de poder perseguir aqueles que não aceitaram o selo da besta e matar. E nós sabemos que os únicos que não vão aceitar esse selo é o povo. Exatamente, pastor. É justamente o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo de número 14, a partir do verso 9. Ou seja, pastor, no verso 9 ele está dizendo que seguiu-se a este ou um outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou na mão, serão condenados, vão beber da vinha do cálice da ira de Deus, preparado sem mistura. Ou seja, eu creio que neste momento deste capítulo, neste versículo, ele está dizendo que seguiu-se um anjo. Não que um anjo vai estar voando pelo céu anunciando, mas eu creio que esta será a mensagem pregada no meio do governo do anticristo. Exatamente, é o mensageiro que vai estar aí. Mensageiro, exatamente. Eu creio que, pastor, que seremos nós,
os crentes, os servos do Senhor, que estarão nas praças anunciando, a Cristo, igreja né? de Cristo, a noiva do Cordeiro, estarão anunciando no meio da praça, em redes sociais, onde nós pudermos estar anunciando, a igreja de Cristo está anunciando que nós não devemos receber esta marca, este selo, ou do contrário seremos condenados. Por esse motivo, nós estaremos sendo perseguidos pelo governo do anticristo. Estaremos anunciando, porém sendo perseguidos. Como o texto diz, né, aqui muito claramente, que aqui está a paciência dos santos e a fé, e aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Por quê? A paciência, por quê? Porque serão perseguidos. E ele diz que bem-aventurados os que mortos, que desde agora morrem no Senhor. Então, ou seja, estaremos pregando essa mensagem, mas ao mesmo tempo sendo perseguidos e mortos, né? Exatamente. Mas enfim, então o que é isso, né? Que sistema é esse? Que selo é esse? O que é isso? Ele diz no verso de número 16 que ele vai fazer, o anticristo junto com o falso profeta, eles vão conseguir fazer com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Ele vai fazer com que pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, ou seja, patrões e empregados, né? Os que compram e os que vendem, sejam-lhes posto, os que pagam salário, os que recebem salário. Vai fazer com que seja posto neles um sinal na mão ou na testa. Então preste bem atenção, o texto não diz que ele vai obrigar, o texto diz que ele vai fazer com que seja posto esse sinal. Ou seja, é uma coisa, Auricélio, que é uma coisa que as pessoas vão se ver que é necessário fazer. Tipo assim, por exemplo, o que foi que o presidente dos Estados Unidos fez agora? Até onde nós sabemos, né, que qualquer americano, qualquer pessoa que mora na América do Norte, que quisesse consultar com o médico, esse sistema foi plantado, e claro que ele está em evolução ainda, né? Obviamente que ainda está evoluindo, né? Até que chegue um momento que, pronto, se complete, não tenha mais como fazer de outro jeito. Então, o que acontece? Qualquer cidadão americano ou que more na América do Norte, se precisar ir no médico, que todo mundo precisa, se consultar, as pessoas, muitos pagam plano de saúde, outros usam a rede pública, mas todo mundo precisa ir ao médico. Então, quando a pessoa for ao médico para uma consulta, obrigatoriamente ele tem que ter aquele chip. Então, o governo não obrigou, o governo disse, se você botar, você vai morrer? Não. Mas o governo trabalhou de uma forma, Mauricélio, que as pessoas se viram obrigadas. Poxa vida, eu estou doente, sentindo dores, chega lá no hospital, morrendo de dor, não posso atender que você não tem o chip. O pastor está falando aqui de forma clara, que a Bíblia está falando também aqui de forma clara, que não vai ser assim. Não precisa alguém chegar, botar uma arma na minha cabeça para eu receber um chip. As circunstâncias vão me obrigar a querer botar o chip. Vai querer obrigar. As circunstâncias vão nos pressionar a querer colocar a marca que fosse um chip, ou mesmo que não seja, mas a marca da besta. Tá? Que a gente vai já entrar nisso aí no próximo versículo. Mas enfim, então eles vão trabalhar de uma maneira que as circunstâncias vão nos obrigar, vão nos forçar a aceitar essa marca. Então, quer dizer, e que circunstância é essa, né? Que circunstância 17, é essa? No verso 17... para que ninguém possa comprar ou vender. Primeiro ele diz que o sinal vai ser posto na mão direita ou na testa. Ou na testa, né? Esse sinal vai ser, a pessoa vai ter que ter obrigatoriamente. Não é que eles falam, se você não botar, você morre. Não, não vai ser assim, certo? Mas a pessoa vai ter que ter para poder ser atendido, para poder ser resolvido. Agora, quais circunstâncias que eles vão criar para poder a gente colocar esse sinal na testa ou na mão direita? Exatamente. Verso 17. É o que diz o verso 17, diz assim: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca ou o nome da besta ou o número de seu nome. Então preste muita atenção. Todo mundo precisa comprar. Se você comprar, for precisar de 1 quilo de farinha, você precisa comprar. Se você precisar de 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, você precisa comprar. O ser humano não vive sem comprar e sem movimentação financeira. As empresas, para poder se sustentarem, elas precisam ter funcionário, elas precisam pagar os funcionários, elas precisam comprar matéria-prima, as indústrias precisam comprar matéria-prima. Aqueles que vendem a matéria-prima também precisam fazer ela, fabricar ela e ter funcionários que recebendo um salário. Então, preste bem atenção. Se uma empresa precisa se manter de pé, ela tem que aderir a esse sistema, a esse selo, tem que receber esse selo. Como é que um empresário vai pagar os seus funcionários se ele não tiver esse selo? Um funcionário, para poder trabalhar na determinada empresa,
ele precisa ter o selo para poder receber o dinheiro, porque ele não vai receber dinheiro em espécie. Ele precisa ter o selo. O texto diz que ninguém pode comprar nem vender se não tiver o selo. Então, se uma pessoa, nós precisamos pagar o colégio das nossas crianças, precisamos comprar água para beber, enfim, tudo a gente tem que comprar. Essa roupa foi comprada, tudo, o calçado foi comprado, tudo é comprado. Tudo está ligado à movimentação financeira. Ninguém sobrevive nessa terra se não tiver ligado à movimentação financeira. Até mesmo as pessoas que vivem nos sinais, nas ruas, moram nas ruas, eles também necessitam de movimentação financeira. Quando eles pegam ali esmola, o dinheiro, eles vão comprar alguma coisa. Precisam comprar. As pessoas que levam comida para eles, as pessoas também precisam comprar. Então, meu irmão, sabe? É algo que realmente vai ser muito forte, muito forte. Inclusive, Auricélio, talvez, usando esse sistema, a principal proposta do governo do anticristo, do falso profeta, vai ser acabar com a fome no continente africano, né? Em alguns países aí, pai, só tem um medo de nós acabar com a fome nos países, né? Esse sistema aqui, dessa implantação desse sistema que ninguém pode comprar e nem vender, que logo nós entendemos aqui claramente que esse selo da besta está ligado à movimentação financeira, está ligado à movimentação de dinheiro, porque ele fala de comprar e vender, então está ligado a dinheiro. Não podia ser uma estratégia melhor, né, Auricélio? A humanidade em si, ela é movida pelo, como que eu posso dizer, é o instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência vai fazer muita gente aceitar essa marca. Justamente é contra essa marca que a igreja vai estar pregando e vai estar dizendo não, vai estar rejeitando. Por isso ela vai ser perseguida, mas não a grande maioria. Quando ele fala no verso 17, para que ninguém possa comprar ou vender, é uma circunstância criada pela besta, pelo sistema do falso profeta, para fazer com que as pessoas usem. Você não compra e nem vende, então você não vai comer. E qual os benefícios disso? Você não é mais assaltado, né? Você não tem mais perigo de ser assaltado. O dinheiro impresso foi abolido. Não tem mais perigo de perder dinheiro. O dinheiro impresso foi abolido. Agora toda movimentação financeira é virtual. É virtual que chama, né? Virtual. Você vai lá comprar uma coisa, pronto. Aqui, tá aqui na mão, ou tá aqui na testa, enfim. Então, é assim, dessa maneira, dessa forma. E isso nós estamos falando se for um chip. Se for um chip, certo? Agora, nós vemos aqui o que ele está falando aqui também claramente. Se chega a proposta, Auricélio, pessoal, nós vamos resolver o problema financeiro mundial. O Brasil está em crise, os Estados Unidos estão em crise, a China, o maior comércio do mundo, está em crise, a Europa está em crise, a zona do euro está em crise, as potências maiores, países mais ricos do mundo estão em crise. Então há um meio de nós resolver essa crise, é unificando o câmbio, unificando o sistema monetário mundial, aonde o Brasil vai ter mais liberdade vai ter mais facilidade de exportar alguma coisa para fora. O Brasil vai ter mais facilidade de importar alguma coisa, né, para dentro. Um brasileiro vai viajar para os Estados Unidos, ele não precisa mais estar indo ali numa casa de câmbio para poder trocar o dinheiro. E ali, se ele troca $1.000, for trocar R$1.000 por dólares, ele precisa pagar quase R$50 ali. Enfim, não vai precisar mais disso. Pode chegar uma moeda única em qualquer lugar do mundo, e ali fazer essa transação financeira tranquilo, mesmo que a moeda do Brasil continue sendo real, e mesmo que a moeda dos Estados Unidos continue sendo o dólar, e mesmo que lá na Inglaterra e em outros países, na Portugal, continue sendo o euro, né? Mesmo assim, esse sistema, se for um chip, né, não vai ter burocracia. No momento que você chegar lá e apresentar o chip que está implantado na sua mão direita ou na sua testa, o sistema automaticamente, ele já resolve o problema ali na mesma hora. Você não precisa estar procurando uma casa de câmbio. Enfim, a proposta vai ser para facilitar a vida das pessoas em todos os sentidos. E eu particularmente acredito que uma das principais propostas é essa: acabar com essa crise financeira mundial, onde as coisas estão um preço absurdo, e aonde os impostos vão cair, e aonde o preço das coisas vão baixar, e os homens vão viver como se estivessem num paraíso aqui na terra. E também a proposta, também eu creio, de acabar com a fome no mundo, algo que Jesus profetizou e disse que tinha que ter, né? Exatamente. E com relação a essa unificação da moeda, isso já aconteceu de forma bem menor, não de forma mundial, como nós podemos ver na União Europeia. Eles unificaram a moeda, passando a ser €1, passando a ser a moeda deles o euro, e passando a ser uma potência mundial.
Eles uniram vários países, né? Estabeleceram uma moeda só. Exatamente. E essa proposta já foi levantada uma hipótese de vir para cá também, para a América do Sul, unificar o Brasil, a Argentina, a Bolívia, enfim, os países Uruguai, vizinhos Paraguai, aqui. exatamente. Eles, inclusive, já existe o Mercosul, né? Exatamente. Ainda não tem uma moeda unificada, mas já existem umas transações mais facilitadas entre os países da América do Sul. Mas enfim, como nós estamos vendo aqui, irmão, o selo da besta, ele não está ligado ao sistema de saúde, ele não está ligado ao sistema de educação, o selo da besta não está ligado a outra coisa senão movimentação financeira. Movimentação financeira. Então como é que nós vamos saber, Auricélio, que chegou esse selo? Porque pode ser que seja um chip, pode ser que não esteja, né? Exatamente. Pode ser que seja um chip e também pode ser que não seja. Porque eu acho assim, que se for um chip, é muito claro. Olha aí o chip, todo mundo vai saber que é, né? Então muitas vezes eu chego a pensar, eu não estou dizendo aqui, irmãos, que nós estamos falando aqui tudo com certeza absoluta, porque nós estamos aqui girando em torno de um texto que eu confesso para os irmãos, eu já ouvi muitas interpretações de muitas pessoas, tá? Por exemplo, os adventistas dizem que o selo da besta é a pessoa trabalhar no sábado. Quem trabalha no sábado está selado. Então, para os adventistas, quem trabalha no sábado já está selado com o selo da besta. Há uma nova agora que eu ouvi falar, que um irmão da Paraíba falou para mim, que um pastor lá, um determinado pastor, disse que quem não está dando dízimo também está com o selo da besta, né? Enfim, então já estão inventando aí muita coisa, né? Muita especulação aí sobre o selo da besta, né? Esse negócio que o cabo não está dando dízimo está selado com o selo da besta. E esse negócio também da pessoa, não, se você não guardar o sábado, se você guardar o domingo no lugar do sábado, você está selado com a marca da besta. Com a marca da besta, não faz sentido, não tem circunstância nenhuma aqui para a igreja ser perseguida. Exatamente, não existe de maneira alguma, não há fundamento para isso, né? Isso aí é mentes, né, brilhantes, né, que vão bolando essas coisas e a gente fica até admirado como a mente das pessoas são fantasiosas. Mas enfim, seja o sábado, seja um chip, como estão dizendo aí, nós estamos usando aqui, os adventistas dizem que é o sábado, a maioria das pessoas diz que é um chip, alguns pastores já estão chegando a dizer que é o dízimo, quem não dá o dízimo já está selado com o selo da besta, enfim, mas existem muitas especulações quanto a isso, né? Mas enfim, olha, como é que nós vamos saber que chegou o selo da besta, que aquele é o selo da besta? Como nós vamos saber, Auricélio? Amém, glória a Deus. Como é que nós vamos saber isso? Antes de responder a sua pergunta, pastor, eu quero levar a nossa mente agora para o contexto do chip. O chip, as promessas do chip na atualidade é acabar com a moeda impressa para acabar com os assaltos. Com a implantação do chip, a pessoa estaria sendo livre de muitos assaltos, estelionato, sequestro, seria enfim, livre de tudo isso. Do crime, né? Com uma forma completa, né? A pessoa estaria sendo vigiada 24 horas, porque se a pessoa tem um chip, ela pode estar em qualquer lugar desse planeta, ela vai estar sendo vigiada. Enfim, são muitas... Rastreadas, monitoradas toda hora. São muitas vantagens que a mídia... Inclusive, Auricélio, já existe aquela pulseira, né? Uma tornozeleira, né? Dos presos, né? Exatamente. São monitorados e rastreados em todo lugar que eles vão, né? Exatamente. Então, quer dizer, já é uma tecnologia que existe, né? Inclusive aqui no Brasil, né? O chip, ele apresenta muitas vantagens. Ele contém também informações sobre a pessoa, caso a pessoa seja acidentada e ela está lá desmaiada, alguém chega, coloca uma maquininha em cima e ali mostra o remédio que ela tem alergia, que ela pode, que não pode tomar, tem dizendo se ela tem alguma doença como diabetes, hipertensão, quer dizer, vai preparar o médico para saber agir com aquela pessoa, com aquele chip. Então, são várias vantagens apresentadas. E as pessoas ficam na internet, no YouTube, dizendo: ah, o chip é a marca da besta, o chip é a marca da besta. Meus amados, só tem uma evidência que nós vamos saber se esse chip é ou não a marca da besta, ou se será alguma outra coisa, será ou não a marca da besta. Quando chegar a marca da besta, o selo da besta ou o número do seu nome, como é que nós vamos saber que é ele? Agora qual o vai dar essa resposta? A marca da besta está em Apocalipse, capítulo 13, verso 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o número da besta ou o número de seu nome. Meus amados, quando a mídia estiver pregando que uma marca, não sei se será um chip, supomos que seja um chip, se você não receber esse chip, você não vai conseguir comprar e nem vender. Essa é a resposta. Essa é a marca da besta. Essa é a marca da besta. Então não precisa de alvoroço, não precisa de agitação, não precisa os irmãos estarem aí desesperados, correndo para um lado para o outro. O selo da besta chegou, para começar, aquela notícia era mentira, né? Uma pessoa mal intencionada criou essa notícia, talvez para o canal dele dar muitas visualizações,
e assim ele ganhar uma boa monetização. Eu não sei qual o propósito que a pessoa fez isso, mas ele agiu de má fé, ele usou o sensacionalismo. Nós precisamos ter mais cautela, irmãos, como o texto diz, para não sermos levados por todo o vento de doutrina. Mesmo que nós não saibamos o que é o selo da besta, como os adventistas dizem que sabem, né? Para eles diz que é o sábado. Outros pastores estão dizendo que é não pagar o dízimo, né? Enfim, outros disseram antigamente que era o código de barra. Enfim, mesmo que nós não saibamos ao certo, ao exato, o que é o selo da besta, mas a primeira coisa, o selo da besta é algo que vai vir para o mundo inteiro. Não vai ser só nos Estados Unidos, não vai ser só no Brasil e não vai ser só em algumas partes isoladas do mundo. É um projeto que vem para abraçar todo o globo terrestre, todas as nações do mundo. Primeira coisa é isso, vai ser algo implantado no mundo inteiro. A segunda coisa que ele fala aqui é que algo que está ligado ao sistema monetário, a movimentações financeiras, a dinheiro, a comprar e vender, tá? E uma terceira coisa, que as pessoas serão coagidas, obrigadas pelas circunstâncias a fazerem isso. Não é que vão botar um revólver na cabeça do camarada, bote o selo, não, não é isso, tá? Mas elas vão ser obrigadas pelas circunstâncias a fazerem isso. E logo, obviamente, que as pessoas, não, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que comprar gás, eu tenho que fazer feira, eu tenho que pagar energia, eu tenho que pagar o colégio do meu filho, eu tenho que pagar gasolina no meu carro, então eu tenho que trabalhar, eu tenho que receber meu dinheiro, então eu tenho que colocar. Então a coisa é que as pessoas vão ser pressionadas a isso, é uma coisa que, é um sistema que vai ser criado, como por exemplo, você lembra que antigamente, Auricélio, era o CPF, era obrigatório, você não podia só ter o número dele, você tinha que ter aquele papelzinho, né? Aquele papelzinho. Exatamente. Aí depois do papelzinho mudou para um cartãozinho de PVC. Cartãozinho parecendo um cartão de crédito. Era obrigatório ter aquilo, só o número não resolvia. E hoje não, hoje não precisa mais ter papel, não precisa mais ter cartão de PVC, somente o número do CPF resolve, só o número resolve, tá? Então é uma coisa que hoje chegou a esse ponto, né? Não tem mais como. Quando o Brasil, por exemplo, em 94, 92, eu não me lembro bem, não sei se o Gilmar lembra, o Alicélio lembra, faz muitos anos, mas quando o Brasil passou do cruzeiro, cruzado, para o real, né? Em 2004, né? 94. Então, quando o Brasil foi mudar a moeda, eu dirigia o caminhão do meu pai lá no interior, a gente fazia viagem, pau de arara, fazia frete e tudo mais, e eu me lembro que eu me acordava 3 horas da manhã, e eu ia, né? E eu ia para buscar as pessoas, fazendo pau de arara, era lotação, isso era normal no interior naquela época, eram os ônibus daquela época que tinha, né? Então a gente levava o pessoal no pau de arara e trazia eles no pau de arara, e eu era o motorista e tinha um cobrador comigo. Então as pessoas pagavam com cruzeiro, era cruzeiro ou cruzado, eu não me lembro mais a moeda da época, era o cruzeiro ou cruzado. Só que quando entrou a nova moeda, o real, não, peraí, aí dizia, não, um real, ele vale 2 cruzeiros, né? 2 cruzados. Então aí a gente já começou a dar o troco, as 2 moedas estavam valendo. Você ia ao banco, né? Você tanto movimentava real como cruzeiro. E também do mesmo jeito, né? Você ia no mercado, você pagava em real, recebia troco em cruzeiro, ou você pagava em cruzeiro, recebia troco em real. Eles estavam fazendo a mudança da moeda. Só que chegou o momento, Auricélio, Gilmar, que o real não foi mais aceito. Chegou um momento que pronto, não, já no ano seguinte, né? O cruzeiro não foi mais aceito. Chegou um momento que não, pronto, já deu tempo para todo mundo movimentar o real, o cruzeiro, as pessoas agora que for movimentar cruzeiro não vale mais. Tanto é que hoje, se você quiser ir comprar alguma coisa com cruzeiro, não vale mais, não resolve mais, só vale agora o cruzado. Então, da mesma forma, Auricélio, vai ser implantado esse sistema no mundo, né? Ele vai começar dessa maneira, não vai ser da noite para o dia, opa, não está mais valendo dinheiro. Não, não é desse jeito também não. Vai ser implantado aos poucos, né? Talvez leve aí algumas semanas, alguns meses, mas vai ser um projeto urgente, uma coisa bem organizada que vai resolver logo essa questão, né? Então as pessoas, elas vão ter um determinado período, determinado tempo livre para poder ir se adaptando com esse sistema, até que vai chegar um momento, repito, não será muito tempo, será algumas semanas, até que vai chegar um momento que pronto, agora só está valendo agora a questão de quem tem o selo da besta, né? Então, repito,
Nós não sabemos aqui se é um chip, pode ser que seja, certo? Mas também pode ser que não seja, na mão ou na testa, porque nós temos que entender o seguinte, irmão. Pode ser que essa questão do chip, viu, Alice? Pode ser que essa questão do chip, ele seja apenas para despistar a gente, não é uma possibilidade. Enfim, em tudo a gente tem que estar atento, em tudo a gente tem que estar ligado. Exatamente. Esse negócio do chip pode ser muito bem que seja só uma coisa para despistar. Opa, tá todo mundo olhando pro chip, tá todo mundo olhando pro chip, é o selo da besta, de repente não é. O anticristo vem por trás e implanta outra coisa que a gente não esperava. Satanás é astuto, ele sabe trabalhar. Ele é astuto, ele sabe trabalhar. A Bíblia diz que ele é o que engana as pessoas, né? Inclusive ele vai enganar as pessoas. Se ele enganou uma terça parte dos anjos, imagina nós que somos humanos. Exatamente. Então ele diz que ele vai enganar as pessoas a colocar isso, e as pessoas vão colocar isso de bom grado, né? Com alegria. Então o que é que acontece, irmão? Nós temos que entender uma coisa. Então não precisamos ficar alvoroçados, como eu já falei várias vezes. Quando o selo da besta chegar, a gente vai poder identificar ele claramente. Agora, quem vai poder identificar? A igreja. A igreja, os servos do Senhor, os que estão ligados nos sinais. A igreja de Cristo, né? A santa igreja do Cordeiro. Cristo deixou sinais. Lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 7, diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente aquele que seja afastado para agora... Aquele que agora o detém, seja afastado daquele que agora o detém. No comecinho do verso ele diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Quer dizer, há quase 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo escrevendo, ele disse que o ministério da iniquidade já opera, já tem sinais, a maldade já está aí. Somente havia algumas coisas que precisavam ser tiradas do meio, né? Exatamente. Que alguns interpretam que é a igreja, mas no versículo 2, 3 e 4 ele já deixa claro que não é a igreja. Não é a igreja, exatamente. Seria outra coisa, né? Tá dizendo, pois é, o ministério da iniquidade já opera, os sinais já estão aí. A igreja deve estar ligada, você deve estar ligado, meu irmão. Nesse chip, eu não sei se é, pode ser sim. Fique ligado nos sinais. Agora sim, uma coisa é certa, Alice. Jesus disse em Mateus 24 que a igreja não poderia ser enganada, tá? É impossível a igreja ser enganada. Ele disse que se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Mateus 24. Quando Jesus disse que se fosse possível, ele enganaria até os escolhidos, Jesus está dizendo que não é possível que os escolhidos sejam enganados. Então, ou seja, logo quando o anticristo, o selo da besta, claro que lá ele está se referindo aos falsos profetas, né? Exatamente. Aos falsos profetas, aos muitos falsos profetas que surgiriam. Porém, claro, obviamente, que esse texto também abre um leque para a igreja não ser enganada em nenhum sentido nessa questão espiritual. Exatamente. Se a igreja não vai ser enganada pelos muitos falsos profetas que surgiram, também não vai ser enganada pelo falso profeta e pelo anticristo que vai surgir no final dos tempos, tá? Então não tem como a gente ser enganado. Nós temos o Espírito de Cristo. Logo o Espírito Santo vai testificar para nós que este é o selo da besta, ou aquele é o selo da besta, tá? Nós vamos identificar e ter esse entendimento quando ele surgir. Algumas pessoas fizeram o cálculo. Ele diz aqui, Auricélio, que há como calcular, né? Aqui há a sabedoria, no verso 18. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem, e o seu número é 666. Irmãos, olha, eu já ouvi muitos cálculos sobre isso, já vi muitas pessoas calculando sobre isso, e alguns diziam, né, que deu o nome daquele Papa que é o João Paulo II, que deu também o nome do Hitler. Então o que é que acontece? Então, sabe, é algo complicado, porque ele diz que aqui é a sabedoria, quem tem entendimento que calcula o número da besta, porque é o número de homem, e o seu número é 666. Então quando os cristãos naquela época, se eles tivessem calculado, eles concluíram que ali era o César, o Nero. Não, é o Nero, a besta, o Cristo, né? Ele está fazendo tudo que Jesus profetizou, inclusive o número dele dá 666. Exatamente, ele queria ser adorado, o número dele dava 666, ele perseguiu os cristãos, perseguiu a igreja daquele tempo, ele entrou no santuário de Deus, exigiu adoração, enfim. Exatamente. Só faltou para ele mesmo o falso profeta para operar os sinais e prodígios, né? Exatamente. Era um sinal necessário. E também ele dá um sinal na mão das pessoas que ninguém não pudesse comprar nem vender. Também. Exatamente. Não e outra coisa isso. também que é importante também falar, que o anticristo não vai estar operando só, vai ter uma figura com ele operando milagres. Então é outra coisa também para a gente ficar ligado, né? Outra coisa também para a gente ficar ligado quanto a isso, certo? Sobre esse ser, sobre essa manifestação. Mas é exatamente isso, né, que a gente queria falar hoje, sobre esse selo, sobre esse assunto que polemizou aqui nas redes sociais brasileiras aqui durante essa semana inteira, as pessoas em alvoroço falando, disse-me disse para aqui, disse-me disse para lá. Então, mais uma vez eu digo, essa informação de que o presidente Michel Temer recebeu da ONU um chip que vai unificar
o sistema brasileiro é mentira. Pelo menos isso não chegou ainda. Se vier chegar, é no futuro. Não chegou ainda. Então foi simplesmente meninice dos próprios crentes que pegam a notícia, que não vê a notícia, não lê a notícia, não escuta a notícia, já vai jogando para todo mundo, falando alguma coisa. Eles acham, pastor, que evangelizar é levar as pessoas ao sensacionalismo. Não é isso, meu amado. Nós evangelizamos com a palavra de Deus. Enfim, meus amados, então é esse o tema, é esse o assunto, certo? Você pode ficar tranquilo. E de fato, meu irmão, quando o selo da besta chegar, nós vamos nos alegrar. A gente já tentou esclarecer isso para alguns pré-tribulacionistas. Os camaradas estão dizendo que nós somos hereges. Os camaradas estão dizendo que eu não tenho o Espírito Santo, porque estou pregando sobre isso. Então o que é que eu posso fazer? Se eu estou mostrando, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que o texto diz que nós vamos ver sim um anticristo, e eles não querem aceitar, é mais uma obra do diabo, né, Auricélio? Para poder o povo aceitar o selo da besta sem nem perceber. Não, a gente não vai ver o anticristo, então isso aqui não é o selo da besta não, pode botar. Então quer dizer, então... Por sinal, pastor, eu já ouvi evidências de pastores que falaram isso. Olha, pode receber, não estou dizendo que é o chip, mas não, pode receber esse chip aí, porque não, tudo bem, só vai ser, o anticristo só vai aparecer quando a igreja for arrebatada. Ninguém foi arrebatado ainda, pode receber. Pronto, já foram 2 casos. Eu vi um pastor da igreja adventista dizendo, se o selo da besta, se o chip chegar, eu sou o primeiro a botar. Porque ele disse que o selo da besta não é um chip, é trabalhar no sábado, né? Para ele é isso. Então é um que vai ser enganado facilmente. Já o outro pastor, o Auricélio, disse, não, chegar um chip aí, pode botar, porque a igreja não vai ver o anticristo. Quando o anticristo chegar, a igreja já tem sido arrebatada. Também é outro engano, também outro equívoco também, para eles aceitar o selo da besta. Então a gente tem que ter cuidado com isso, meus irmãos. Temos que estar ligados, porque a igreja vai ver sim o anticristo, a igreja vai estar sim aqui nesse período. Inclusive, esses que vão ser perseguidos, vão fazer com que sejam mortos os que não adoraram a besta nem a sua imagem. Esses são nós, a igreja, né? Vamos ser a igreja. A perseguição do anticristo vai ser contra a igreja, não contra as pessoas do mundo, não contra as pessoas que adoraram o sistema dele, se prostraram diante do sistema dele. Pelo contrário, o anticristo vai estar vivendo o momento do seu reinado aqui, porque o diabo não vai reinar no inferno. Lá no inferno ele vai ser atormentado com lago de fogo e enxofre, aliás, né? Então agora ele vai aproveitar esse momento, Deus permitiu para ele reinar, para ele estabelecer um reinado temporário aqui na terra através do anticristo. O diabo vai fazer isso, né? Então as pessoas que vão aceitar o seu selo são seus súditos, que estarão prostrados diante da sua vontade. Ele vai perseguir a igreja, é o povo de Deus que vai estar aqui nesse tempo. Exatamente, lá em Apocalipse fala, se não me engano, no capítulo 17, fala que quem vai adorar a besta, quem vai adorar a imagem dele, quem vai receber a marca dele, são aqueles que não têm um nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Ou seja, a igreja, você, meu querido, que crê e obedece a palavra do Senhor, que tem o seu nome escrito no livro da vida, é claro que você não vai aceitar. É claro que você vai estar ligado no sinal e vai dizer não para esse sistema corrupto que está para surgir. E de fato, ele já opera. Nós acabamos de ler aqui que ele já opera. Mas quando ele se intensificar, você vai estar ligado, você vai estar esperto quanto a isso. Inclusive o texto que o Auricélio falou aí, muito oportuno, é no capítulo 13, no versículo 8 de Apocalipse, ele diz: e adoraram-na, né, a besta, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, tá? Então o que é que acontece? Esse selo também, olha, ele fala de propriedade, né? Você vê em Apocalipse capítulo 7, quando o Senhor Deus manda colocar um selo na testa dos judeus fiéis, os judeus escolhidos, os judeus eleitos. Ali ele fala de posse, de propriedade, né? A igreja, ela é propriedade de Deus, ela é posse de Deus, por quê? Porque ela tem um selo do Espírito Santo. Então logo esse selo da besta será um selo de propriedade, né? Que Satanás, por intermédio do seu instrumento, que é o anticristo, o político e o falso profeta, estará implantando esse selo de propriedade, né? Que as pessoas passarão a pertencer ao diabo, entre aspas, né? Porque pertencer somente para serem condenados, pertencer ao diabo durante um tempo e para serem condenados por toda a eternidade. Então esse selo também fala de propriedade, só que nós já somos propriedade de Cristo, já estamos selados com o Espírito Santo, não temos que temer nada disso, pelo contrário. Nesse tempo aí, se nós estiver aqui, eu digo que nós estiver aqui porque a igreja vai estar, mas pode ser que nós tenhamos morrido, eu não sei quando é que isso vai acontecer, certo? Mas se nós estiver aqui, nós vamos pregar, vamos para cima, vamos enfrentar esse negócio, não vamos ter medo não. Se tiver que morrer, amém, a gente morre, mas morre sendo fiel ao Senhor, certo? Porque de fato o texto diz que eles vão matar. Se nós vamos pregar contra, é claro que eles vão se levantar contra nós. Exatamente. Obviamente. Vamos dizer que nós somos perseguidores do governo. E de fato, pastor, eu queria citar aqui um exemplo. Lá na Coreia do Norte, um homem estava com uma Bíblia numa praça, ele foi preso por apresentar uma ameaça ao governo. E eu creio que será mais ou menos isso daí que vai acontecer. Tá vendo aí? No governo do anticristo. E pronto, isso aí, irmão, já é uma coisa que acontece hoje, não aqui no Brasil.
Mas na Coreia do Norte, um cara com a Bíblia na praça, porque ele estava segurando uma Bíblia, foi preso. Uma ameaça, né? Então nós vamos ser uma ameaça para o sistema do anticristo, do governo do anticristo, quando ele chegar. Algumas pessoas ficam aí conversando bobagem, dizendo: pastor Adelson, se você quer passar pela grande tribulação, amém. Não é que eu queira passar, filho. Eu não posso mudar o que está escrito. A igreja vai passar. Eu só não vou passar pela grande tribulação, por essa grande tribulação da perseguição do anticristo, se eu morrer. Do mesmo jeito você só não vai passar se você morrer, porque o acontecimento, o arrebatamento só acontece depois disso, tá bom? Então, meu querido, olha, nós estamos já finalizando o programa, né? Queremos aqui agradecer pela sua audiência, pela sua vida. O último versículo aqui, está lá em 1 João, capítulo de número 2, verso 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Quero deixar um alerta para você, meu amado, que nós estamos na última hora. Desde que Cristo veio, foi inaugurado a última hora, 2000 anos atrás. E nós estamos na última hora, muitos anticristos têm surgido. E virá um que será o pior deles. Daniel fala que é um animal horroroso, horrível, o pior de todos. Ele está por vir. E a minha orientação é você que se prepare, busque mais, leia mais a palavra do Senhor, se fortaleça mais, em nome de Jesus Cristo. Não dê ouvidos a todo blá 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 que se ouve na internet. Não dê ouvidos a tudo que se fala por aí. Procure investigar as fontes, procure investigar quem falou, se há fundamento, se de fato é uma notícia séria, para que nós não estejamos espalhando notícias mentirosas, mesmo sem saber que estamos espalhando notícias mentirosas. Tá bom, meu querido? Deus te abençoe.